É, tem que colocar em segundo plano essa porcaria desse Discord, ou eu vou excluir daqui. Bom, vamos lá, então. Daqui a pouco eu confiro a chamada se chegou mais alguém. Então, pessoal, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre os sistemas de acionamento, fixação, tá? E as coordenadas aí para torneamento. Vem aqui comer uma Então, aqui a gente precisa ver, dentro do sistema de acionamento, só alguns componentes básicos, né? Do torno CNC. Então, aqui, na letra A, aqui a gente tem, chama de placa, tá? O eixo árvore também. Deixa eu pôr no silencioso o celular aqui. Ai, que barato. Depois conversa. Então, é a placa, onde a gente prende a peça, tá? Ou eixo árvore também que chama, porque é o eixo que vai estar girando, né? Na fresadora, o eixo árvore é aquela parte vertical. No torneamento aqui é na horizontal. Aí aqui, essa letra H aqui, ele gira, mas é a parte das ferramentas, tá? É a torre de ferramenta que gira para selecionar a ferramenta correta ali na utilização para usinar a tua peça. Essa torre, ela pode ficar atrás, ou ela pode ficar em cima, ou no torno convencional, a gente coloca, ela tem a torre na frente, né? Prende manualmente e tal ali. Mas no CNC, essa parte, a gente vê duas partes que giram, né? Então, a que gira ali só para troca de ferramenta é a torre porta-ferramenta. E essa parte aqui que fica na horizontal, aqui na lateral do torno, é o sumo ali, né, do torneamento, é a placa. Aqui a letra B é cabeçote principal, tá? A letra C, que é o vídeo display, é onde a gente vê a telinha ali, a programação, a parte digital, que é exatamente onde é feita a programação, né? Aqui, letra B, tá? C e D aqui é praticamente a mesma coisa, tem o vídeo e a programação, porque tem os botões ali onde a gente vai estar digitando as coisas, mas geralmente essa programação a gente faz em computador e utiliza um pendrive, um sistema de armazenamento específico do torno para adicionar lá e ele faz a leitura sozinho, tá? Aí a letra E aqui, painel de operação, que tem os botões ali de emergência, os botões de abre porta e fecha a porta, os botões onde você controla a rotação, né? São os principais ali para ajustes, né? Aqui a letra F é o barramento, é onde você tem essa letra G aqui, que é o cabeçote móvel, ele se movimenta em cima do barramento, tá? Que é onde você controla o curso do torno ali para você gerenciar o tamanho das peças que você vai estar usinando. Então, é uma peça muito longa, você precisa usar o contraponto que está nesse cabeçote móvel, né? Que ele chama contraponto porque você trava a peça do outro lado. Então, dependendo do tamanho da peça, ela pode querer flambar ali, né? Pode querer sair do lugar, então você prende o cabeçote móvel ali para fixar melhor essa peça. Aí aqui a letra H eu já falei, da torre porta-ferramentas, né? Esse aqui é um torno home, Centur 3, alguma coisa, ele também é desfocado em imagem, mas é um torno pequeno, não faz peças muito grandes, aí acredito que até uns 50 centímetros, acho que ele faz. O que mais? Aqui está escrito em espanhol, mas é só para vocês terem uma ideia que existe torno vertical, tá? O padrão é torno horizontal, beleza, mas existe torno vertical também, mais para curiosidade, tá? Uma visita técnica que a gente fez quando eu fiz a minha engenharia, a gente estava num congresso lá em São Carlos, se eu não me engano, acho que era o ENEGEP, é o Congresso Nacional de Engenharia
Eu não sei, é um congresso que eu fui e a gente visitou a Quer Home mais uma e laranja? tinha um torno vertical, mas era, Princesa. era um Sim, lave babaca as um mãos. torno. Ele era muito grande, assim, tinha uns 5 metros de altura, assim, era muito grande. E ele usina peças específicas, né? São peças peças grandes que precisam de uma fixação na vertical. Depende, porque se vocês verem, ele não tem um barramento lateral, né? Então, em questão de diâmetro, você consegue usar uma peça grande. Aí depende muito da aplicação, tá? Então, aqui, para explicar só essa numeração aqui, esse número um aqui é para ser o eixo Z, tá? Que é o eixo principal, que é o mesmo eixo que a gente vê no vertical, lá onde está a placa que prende a peça. Aí o 2 aqui é o motor principal, que faz o giro, né? 3 aqui é a coluna, né? E aí tem esse barramento aqui que faz o controle da altura ali, né? Da coluna. Baixa um Lembra pouco uma a música. fresa, mas não é fresa, tá? Professora, Aí o 4. Diga, Antônio. tem uma dúvida. Tá? Fala. Nessa sua trajetória acadêmica aí de visitas e tal, de conhecimento, que é torneado é somente barra trefilada, do aço trefilado, ou chapas laminadas também dá para ser torneadas, tipo, mas só que eles seriam placas. Ou é só aço trefilado, trefilado. Para você fazer o torneamento de uma peça, você pode tornear até um cubo, se você quiser. Tudo depende da forma que você vai usar. Você vai escolher o material, pode ser uma barra de um metal indiferente, sem nenhum tratamento. Se for trefilado, são tratamentos específicos feitos no material ali para evitar a oxidação, para melhorar ali a qualidade da tua Isso, usinagem. Às vezes ele já vem com a medida correta. eu pontuei o trefilado porque ele é o cúbico, né? Ele é cúbico, daí dá para você conseguir fazer qualquer tipo de peça, né? Claro que dependendo da peça que você vai fazer, você tira muito material ali, vai dar muito desbaste, né? Vai ter Sim, muita perca. Mas ok, professor. exatamente. Então, ele não tem assim uma. A gente busca material, o tarugo redondo, porque no giro ali é mais fácil de usinar. Mas também você pode usinar, dependendo da peça, aí o que vai limitar o torno é a questão da simetria, tá? A peça, para você fazer entornamento, precisa ser um torno simples, né? Com 3 eixos ali, 2 eixos principais. Você precisa ser com uma peça simétrica, né? Aí, se quiser trabalhar com a peça assimétrica, tem que ser com uma máquina de mais eixos. É mais chatinho para trabalhar. A limitação do torno é essa questão da simetria. Então, o número 4 aqui vai ser servomotores de avanço ali, que ele chama, que faz esse cabeçote todo aqui está trabalhando, né, avançando. Aí o 5 aqui é base, o 6 é bancada. Aqui tem um 4 também, ó, um servomotor, que faz essa mesa que está trabalhando para a direita e para a esquerda. O 7 está indicando que é o eixo Y, né? Esse eixo de baixo aqui. E o 8 aqui é o eixo X, então para frente aqui ele trabalha em Y e para os lados ele trabalha em X. E o 9 aqui ele chama de carrossel, também é usado em português, né? A torre de ferramentas aí. Também chama de carrossel porque ele gira ali, né? Para selecionar a ferramenta. Então, tem essa opção de nome aí também, tá? Então, esse é um torno vertical. Ele é mais raro de se ver, assim, nas tornearias mecânicas padrão aí que a gente vê na rua, aí no comércio. Mas ele existe, tá? Eu só fui ver mesmo na Home esse tipo de torno aí. É bem interessante. Então, tem alguns conceitos aí de acionamentos e servomotores, tá? Então, os eixos da máquina CNC eles são controlados por motores de corrente contínua e, mais recentemente, por motores de corrente alternada. E eles têm características específicas para esse fim, tá? Onde esses motores são chamados de servomotores. Então, para controlar eles, a gente utiliza acionamentos de servomotores. São acionamentos específicos para
servomotores. Então, ó, já dá para ir anotando, né? Se quiser transformar um torno CNC ou uma fresa comum em CNC, já sabe que precisa adquirir servomotores e acionamentos para esses servomotores. Então, esses servomotores, os de avanço, eles são de corrente contínua ou alternada e eles funcionam, né, eletricamente, com ímãs permanentes também, e eles podem ser acoplados diretamente ou através de engrenagens ou polias nos eixos, tá? Então, as principais características deles é que eles permitem a variação e manutenção da rotação através de dispositivos eletrônicos, né? Tem lá botões onde você vai apertando, ele vai aumentando ou diminuindo a rotação. E também você consegue trabalhar nos 4 quadrantes, tá? Tanto aceleração, frenagem, em ambos os sentidos de giro. Então, os servomotores, eles são bem práticos nessa questão de trabalhar de maneira automática, tá? Principais características dos servomotores: baixo momento de inércia, eleição de massa reduzida, tá? Tem alto torque, regime de troque, acho que é torque. Regime de troque, deixa eu corrigir isso aqui. Pressa inimiga da perfeição, né? Regime de torque relativamente constante ao longo da curva em rotações do motor, então ele não altera, ele mantém constante. Isso faz com que você tenha uma garantia de qualidade na produção das suas peças. Torque considerável mesmo em baixas rotações. Ele é muito forte, tá? Ele não vai parar, por exemplo, uma coisa que está girando, a gente vai lá e põe um peso em cima, ela diminui a rotação até parar, né? Com o servomotor, não. Ele é muito forte, ele não para mesmo com baixa rotação. Claro que tem limites, né? Baixo nível de manutenção. Então, os servomotores, eles são bem autossuficientes, assim é difícil estragar. Peso e dimensões mecânicas reduzidas, que faz com que amplie aí as possibilidades de aplicação. Aqui tem um espaço gigantesco. A rotação máxima de um servomotor, juntamente com o passo do fuso da tua máquina, né, o fuso de esferas e circulantes lá, são fundamentais para determinar qual que é a velocidade máxima que você pode utilizar no eixo, tá? Já a soma dessas massas em movimento e o torque nominal do motor são fatores decisivos para definir a aceleração e o ganho de malha no CNC. Então, o passo do fuso e a rotação máxima é para definir velocidade e o torque e a massa em movimento é para definir a aceleração e ganho de malha. Minha garganta hoje resolveu reinar. Os acionamentos desses servomotores, eles também são chamados de conversores, tá? Eles vão controlar a rotação do servomotor e são divididos em 2 grupos, né? Os acionamentos tiristorizados e os transistorizados. Então, esses tiristorizados, eles foram os primeiros a surgir no mercado e ainda hoje eles são utilizados para motores de maior potência. E os transistorizados, eles são para projetos mais modernos, né? E é o mais encontrado atualmente aí. São mais rápidos e mais precisos do que os tiristorizados. Então, basicamente, eles recebem uma informação do CNC relativa à velocidade aí que o eixo ele deve se deslocar, né? Isso geralmente em sinal analógico, no torno de 8 volts aí de corrente alternada, e transformam esse sinal aí em um sinal desejado de rotação, e também eles vão monitorar, através de um taco gerador, a rotação real, que seria a atual do servomotor. Então, o que ele está dizendo ali que é o que ele está rotacionando é exato, é o valor real, tá? Professora, Então, comparando... Diga, Antônio. me desculpe, só mais uma dúvida.
Além dos servos motores, vai ter um motor principal do sistema de rotação ali, ou todo o sistema é só composto por servomotores? Porque, pelo que eu entendi, servomotor é o que dá mobilidade no sistema, dá os direcionamentos, né? Cada eixo vai ter um servomotor. Seria isso? Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, tem um motor principal, tá? Esse 2 aqui, e o número 4 são os servomotores. Então, ele tem um motor principal de giro e os servomotores controlam aí a movimentação. Ok, ou digamos assim, o servomotor é o motor auxiliar, que a gente poderia usar, comparando assim num carro, é o motor de arranque. Aquele pequeno motor de arranque que Isso, faz dar partida. É o que dá. Mas é exatamente. perfeito. Entendi. Maravilha. Então, através da comparação dessas duas informações, o acionamento ele gera um valor desejado de corrente a ser enviado ao servomotor. Esse valor de corrente, ele vai ter uma função, ele vai ser gerado em função da diferença que existe entre o valor desejado de rotação e o valor real, né? Deixa eu ver, valor de... Tem dois desejados aqui, oh, caramba. Esse não deseja nada. Valor desejado de rotação pelo CNC e o valor real da rotação medida no taco gerador. Então, quanto maior for essa diferença entre os dois valores, maior vai ser a corrente a ser enviada aí pelo servomotor. Então, uma vez que você determina o valor de corrente que vai ser enviado, essa informação ela vai para um módulo de gerar os impulsos para os dispositivos de comutação. Essa parte eletrônica ela é bem chata e confusa, mas é importante entender mais ou menos como que funciona essa interação, tá? Aí esse gerador de impulsos, por sua vez, ele vai comandar o módulo de potência e aí consegue fazer com que o valor desejado de corrente Volta, volta, seja ele faz a gerado. lição. O menino já saiu Então, dali para fechar a porta? tem Precisa um fechar a porta? fuso principal com acionamento, Muito bem. tá? Esse acionamento ele vai fornecer à usinagem da peça a potência de corte necessária, que vai variar de acordo com o tipo de material, a ferramenta e o tipo de usinagem utilizado, né? Se é de acabamento, se é de desbaste, né? E os avanços, eles têm esse acionamento de avanço vai servir para posicionar os eixos da máquina CNC, né? Aonde que ela vai se movimentar e onde é que vai parar, tal. E eles são de grande importância para você ter uma alta dinâmica, girar sem tranco, né? Mesmo com velocidades mais baixas, uma alta capacidade de sobrecarga e ter uma boa exatidão de posicionamento, tá? Aí tem os modos, né? Dos controladores CNC, o modo manual e o automático. Manualmente, você vai selecionar o eixo, vai definir a velocidade, movimentação manual do eixo. Você tem um botãozinho lá que você vai girando e você vai movimentando esse eixo manualmente. Define o zero peça, define a velocidade, recebe o programa, aí liga e desliga o eixo árvore, entre aspas. Deixa eu apagar isso aqui, que tem duas vezes definir velocidade. E etc. São todos os itens que a gente vai digitando manualmente. Se você quiser um controlador automático, o que ele vai fazer? Você vai selecionar o programa que já vai estar salvo e vai Oi? executar o programa. Simples assim, Eu não sei tá? qual que é a Esse tua série. recebe programa Quinto é ano. quando o controlador Quinto se ano, prepara Samar. para receber o bloco de comandos É o e a B, sim. Veja no execução grupo. do É B programa sim. vai ser quando o teu software lá ele interpreta a linguagem G, que é o que a gente vai começar a aprender na aula que vem, e vai acionar os motores de forma sincronizada, tá? Então, tanto o giro, às vezes, da ferramenta ou o giro da peça, eles funcionam todos sincronizados, tá? Mesmo com interpolações lineares ou circulares, que a gente também vai estar vendo aí no decorrer da disciplina, o que é cada uma. Então, a execução do programa aí, ele utiliza essa linguagem Z e aciona os motores de maneira sincronizada. O que tem no programa CNC, né? A gente tem lá o perfil final da peça, que seria esse verdinho, tá?
e um perfil inicial da matéria-prima, que seria essa parte em Tá, agora azul. pro próximo. E, na verdade, essa parte em azul, ela engloba tudo, né? Mas depois de usinado, a peça vai ficar só esse verdinho aqui, vai tirar toda essa parte de material. No torneamento, o eixo Z é o eixo da horizontal e o eixo X está aqui, nessa representação, né, na vertical. Mas o eixo X é o que entra dentro da peça, tá? É a profundidade ali, é o quanto que a ferramenta entra na peça. Não esqueçam isso, que no fresamento a gente vai ver no semestre que vem que o eixo Z é o da vertical e X e Y trabalham na horizontal, tá? No torneamento, Z é horizontal e X vertical. O Z, ele vai em direção à placa, tá? E o X vai dentro da peça. De tanto eu repetir isso aí, vocês vão decorar, vocês vão ver. Então, tem aqui o perfil final e o perfil inicial, tá? Aí tem os dados de corte, que é a velocidade de corte, medida em metros aí, né, para remoção de cavacos por minuto, ou rotação da placa também, que é medida em rotações por minuto aí, em quantidade de voltas que a placa, né, o eixo árvore, está rotacionando ali a cada minuto. Avanço do carro, que é medido em milímetro por rotação da placa, ou milímetro por minuto. Esse carro aí é o que está com a ferramenta, tá? E profundidade de corte seria medida em milímetros no raio da peça, tá? Então, esses parâmetros de corte, eles vão ser determinados em função do material que você vai estar usinando, o tipo de ferramenta que você vai estar utilizando, tá? Então, você vai, se é um material mais mole, você precisa de uma rotação mais alta. Se é um material mais duro, você precisa de uma ferramenta mais resistente, ou dependendo do material, uma ferramenta específica para aquele material, né? Então, os parâmetros de corte vão estar diretamente relacionados aí com o material e o tipo de ferramenta. Inclusive, o tipo de ferramenta também vai ser selecionado de acordo com o material. Então, o material aí é o que vai comandar a festa, né? Aí a definição das ferramentas, que é por perfil ou classe de ferramenta, né? É feita aí a escolha da ferramenta de acordo com o perfil, do tipo de quebra-cavaco, a classe do material desse inserto, né? A gente fala inserto porque as ferramentas de CNC, elas são, você tem um suporte, que é onde você prende as ferramentas. E ela chama inserto porque ela é inserida ali naquele suporte e é fixada ali. Tem exemplos aí, eu vou trazer na próxima aula. E aí, esse inserto ele também vai ser normalmente determinado pelo material que você vai usinar, né? O tipo de liga, dureza do material. Então, tem duas observações importantes. Normalmente, a usinagem é feita com refrigeração de óleo solúvel em água, tá? Que deve ser abundante e direcionada ali para a tua peça. E os tornos, eles utilizam o código G e M respeitando a norma ISO, tá? Algumas exceções aí de acordo com os fabricantes da máquina. Então, a gente vai ver todos esses G e M, isso e M normalmente são as funções miscelâneas e a gente vai estar conhecendo todas elas, não se preocupem, mas é o que a máquina lê, né? O código G e M aí, de acordo com a norma ISO. Aí tem também os ciclos fixos, tá? O torno CNC, ele usa bastante, que são pacotes de usinagem fechados, está dentro do código G, tá? Principalmente na programação aí, MDI, que é a Introdução Manual de Dados, porque esse sistema ele facilita a programação, né? Aí o programador vai lá e informa o perfil final da peça, o ponto inicial e determina qual que é a matéria-prima. E o ciclo fixo faz todo o desbaste da peça ali até atingir o perfil final da peça. A gente vai ver como que funciona os ciclos fixos aí, mas é bem legal, tipo, a máquina trabalha sozinha, não precisa você ficar digitando ponto a ponto ali do que vai ser feito, tá? Os ciclos fixos, eles também incluem os ciclos de roscas, né? Que são ciclos mais específicos aí, mais complicado de estar fazendo manual. E os cavacos, né? Os cavacos aí que são
preocupação constante aí para torno CNC, que é o que acaba também impedindo a gente de estar trabalhando com o torno com a porta aberta, né? Porque devido à alta rotação ali, voa cavaco longe mesmo. Então, tem que trabalhar com a porta fechada. E ele é uma maior preocupação da usinagem, né? Porque a quantidade e a forma dos cavacos, se você não souber lidar com eles durante, né? Pode travar no eixo árvore, pode enroscar, pode estragar o acabamento, pode interferir no perfil final da peça, pode riscar a peça. Então, é bem complicado aí. Existem vários estudos aí de fabricantes de ferramentas em relação a esses parâmetros de corte, perfil do quebra-cavaco, para transformar essa formação de cavacos numa coisa mais tranquila, né? E também tem a questão do tempo de vida, né, da ferramenta, que dependendo da formação do cavaco ali, desgasta mais rápido a ferramenta e em vários tipos de desgaste aí. A gente também vai estar vendo desgaste de ferramenta, mas isso é na disciplina de usinagem, tá? Essa questão dos cavacos aí, principalmente do nylon, que é um material polimérico, ele forma umas fitas assim, então enrosca, que é uma beleza. Eu fiz o meu TCC da engenharia, da tecnologia, estudando os cavacos aí, utilizando 5 ferramentas diferentes para usar nylon. Bem, bem legal, tem todo tipo de formato de cavaco lá que a gente conseguiu gerar. Professora, Oi, diga, Antônio. quesito de acabamento, rugosidade da peça ali. Porque a gente quer uma peça perfeita, lisa. Pensa numa máquina fabricada 10 anos atrás. 10 anos atrás ali. E essa máquina vai ser da mesma máquina fabricada agora. Hoje em dia a programação está melhor. Com os mesmos componentes, mas só que vai ser a diferença do tempo de vida. Eu posso usar essa programação que está sendo fabricada agora, que digamos assim é a programação que vai definir o nível de rugosidade da peça, é isso, né? Principal, né? Que é a quantidade de avanço e direções. Eu posso usar essa Uhum. programação naquela peça, naquela máquina antiga, porque era, digamos assim, não daria um trabalho tão perfeito, tão liso, com menos rugosidade, porque não existia uma programação adequada lá, tão bem feita. Ou é software também, isso aí tem que atualizar tudo. Mesma Na máquina, a verdade, não é a diferença é de 10 programação que anos. define isso. Oi? Hã? Não é programação? Qual que é o Não é a avanço de programação. quantos milímetros que consegue ter os alcances lá? Não é a programação que vai definir a qualidade final da tua usinagem, Antônio. Você consegue setar na máquina o desgaste da ferramenta. Então, de tempos em tempos, você tem a compensação do desgaste da ferramenta. Então, isso quando você vai comprar uma ferramenta, ele já vem na descrição da ferramenta como que funciona o desgaste dela. Então, você consegue setar na máquina. Se você compensar o desgaste da ferramenta, suas peças Pode. vão estar sempre mantendo o mesmo tipo de acabamento. E aí, o que vai interferir nessa questão? Não é a programação, é tanto essa parte do desgaste da ferramenta, como também o desgaste da máquina, né? O tempo de uso, porque ela também vai adquirindo folgas que podem estar interferindo na qualidade da tua usinagem, tá? Então, a questão de manutenção para você deixar a máquina mais zeradinha também é bastante importante. Sim, E professora, uma programação, o ponto que eu falei é o seguinte, por exemplo, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não teria a mesma oportunidade de você fazer uma programação tão fina, com ajuste tão fino como se faz não, hoje, correto? sim, Se eu a pego essa evolução de foi sempre. ajuste fino, essa programação fina, e for tentar colocar nessa máquina que já foi produzida 10 anos atrás, é necessário fazer uma atualização nela, ou ela vai aceitar a programação mesmo assim? Não, você tem que adaptar a programação para essa máquina. Cada máquina tem um tipo de programação, você precisa adaptar. Às vezes o código G pode alterar alguma função, Eu precisa. comprei uma Cada máquina, máquina vou dar tem um a sua exemplo, particularidade. contextualizar para você. Eu comprei uma máquina do fornecedor há 10 anos atrás. Existia aquela máquina, aquela programação. Agora eles fabricaram uma máquina nova agora.
dando assistência. E mandar a programação da mesma máquina programar agora, a mesma máquina 10 anos depois. E o seguinte, agora ele consegue ter um ajuste mais fino com a mesma máquina referente a uma programação mais atualizada. Entendeu? Eu queria saber se tem que ficar atualizando o software também o tempo todo da máquina ou ela não aceita isso. Eu consigo usar essa atualização que eles mandaram agora de software, porque, digamos assim, a manutenção é por conta do fabricante, né? Assistência Uhum. técnica, principalmente. Consigo usar na máquina antiga ou tem que adquirir uma máquina nova para poder usar o ajuste fino de agora? Então, não sei te dizer, eu acho que teria que testar para ver. Mas essa questão de software, eu acho que você consegue, porque tem máquinas que às vezes tem lá um software da Siemens e você vai e quer trocar, por exemplo, um Fagor para um Fanuc. Você consegue mudar todo o software da máquina, mas tem que ser por um técnico especializado. Mas você consegue trocar o software de uma máquina por outra. Então, a questão da atualização, eu acredito que é possível, sim. Você atualiza, porque com a atualização você está adicionando novas funções para a tua máquina. Então, ela está aprendendo novas funções. Então, a atualização é importante. Não que seja obrigatória, né? Mas aí vai de cada um. Show de bola, professora. Pode continuar. Então, beleza. Então, aqui a gente estava falando do acionamento, né? Agora a gente vai ver o sistema de eixos e coordenadas do torneamento CNC. Então, a gente tem a mesa de trabalho aqui, aí tem uma embreagem deslizante, observando isso aqui por dentro da máquina, tá? Aí tem uma porca de esferas aqui e o eixo de esferas. Então, esse eixo aqui que vai permitir um ajuste fino aí, como diz o Antônio, né? Para a máquina e para essa mesa de trabalho. Então, como que é esse eixo de esferas, né? Essa porca de esferas. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, que é um zoom desse meio aqui, tem as esferinhas aqui que vão estar passando por dentro desses canais dos eixos aqui, do eixo, né? E aí tem um anel distanciador aqui, né? Nessa porca de esferas, para fazer a tensão das bolinhas, das esferas ali, para elas não saírem fora. Então, a movimentação com essas esferas aqui, nesses canais, vai ser exata, assim, você não vai ter folga, você não vai ter problemas, você consegue transformar a tua programação ali com eixo de esferas com valores exatos, tá? Não vai ter aquela assim, se coloca um valor, mas tem uma folguinha ali e tal, não. Eixo de esferas é excelente para manter esse ajuste fino aí. Então, é mais ou menos assim que funciona. Quando se ouve falar em eixo de esferas, é assim que a gente imagina, né? Que fica por dentro ali as esferinhas passeando ali dentro dos canais de acordo com a movimentação do eixo aí dessa porca de esferas. Aqui tem um exemplo de coordenadas no sistema cartesiano, tá? Nesse exemplo aqui, x e y, tá? E tem os 4 pontos aqui, ó. O ponto a gente sabe que é 40 aqui para x, 30 para y, tá? Ponto B, ele tá à esquerda do zero aqui, então x é menos 30, tá? Negativo, e 20 para y. Aqui vocês lembram lá de matemática, de boas, né? Ponto C, menos 20 para x e menos 30 para y, que está abaixo do zero aqui, né? Abaixo da origem. E o ponto D, positivo para x, que está à direita da origem, e menos 20 para y, tá? Coordenadas no sistema cartesiano. Padrão. X e y aí, belezinha, abscissa, ordenada. Tem dúvidas? No CNC, no torno, né? Aqui onde tinha o X, vai ser Z, que é o movimento na longitudinal, tá? E na transversal vai ser o nosso X. Tá aqui para diferenciar, tá? Então, todas as máquinas CNC, elas possuem um sistema de coordenadas cartesianas,
definido aí por linhas retas que se cruzam perpendicularmente, e aí a interseção vai ser a origem, ou ponto zero, tá? Para elaborar qualquer perfil. Então, imaginando aqui que eu tenho uma peça e tem a ferramenta aqui, esse movimento da ferramenta entrando na peça é transversal, e o movimento longitudinal, que é em direção ao eixo árvore, onde a peça está fixada, é o meu Z, tá? Sempre vou repetir. Z longitudinal, X na transversal. Então, todo o movimento da ponta da ferramenta vai ser descrito nesse plano X e Z, tá? Em relação a uma origem pré-estabelecida. Pode ser uma origem fixa, você que escolhe qual que vai ser a tua origem. A origem pode ser na ponta da peça, pode ser lá no eixo árvore, independente. Só lembrando que, de acordo com o local que você vai escolher a tua origem, você precisa gerar a programação com as coordenadas respeitando essa origem. Se você pôr a origem na ponta da peça, da tua peça bruta, né? Na hora que você está usinando, você tem que lembrar que vai ficar todos os valores negativos, que vão estar para trás da origem, né? Então, precisa sempre prestar atenção. E lembrar que o X é sempre a medida no diâmetro, né? Como é um tarugo redondo, uma peça que está girando ali, o X vai estar sempre, como eu falei, entrando na peça, né? É sempre no diâmetro. Então, se eu coloco 5 para tirar 5, ele vai tirar 5 dos dois lados, porque é no diâmetro, né? Ele está tirando uma parte dessa peça desse lado, a peça está girando e está tirando do outro lado também. Então, se eu quero tirar 5 no total, eu coloco para a ferramenta tirar 2,5, porque ela tira 2,5 desse lado e 2,5 do outro, que é no diâmetro. Então, tira 5 no total. Então, isso acaba sendo uma dificuldade para o torno. Claro que para quem trabalha direto, sabe de cor e salteado, né? Mas para quem não trabalha e não tem acesso direto a um torno, é sempre importante lembrar que é no diâmetro, tá? Então, o sinal positivo ou negativo na dimensão que vai ser programada, ele vai ser dado pelo quadrante, tá? Aonde a ferramenta está situada. Então, ó, positivo para Z na direita, negativo para Z à esquerda da origem, e o X para baixo, aqui em direção ao operador, é negativo, e para frente da origem lá positivo, em direção à parede da tua máquina lá, tá? Dentro da peça. Isso se a tua torre de ferramentas for traseira, for aquele lado de trás, lá, aquela parte de giro que eu tinha comentado, tá? Se for torre dianteira, que é o caso, por exemplo, dos tornos mecânicos convencionais, né? O X é positivo para o lado do operador e negativo para dentro da peça, tá? E o Z não muda, o Z é sempre negativo em direção ao eixo árvore e positivo na direção contrária. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não entendeu alguma coisa, quer que eu volte? 17 alunos aí, ninguém tem dúvida? Viu, professora? Diga. Você, Ah, você, Tônia, você não vale. você citou a origem aí. Essa origem vai Ah, oscilar dependendo da peça que você vai usinar, ok? Mas essa peça que você vai usinar depende das delimitações do teu torno, né? Porque daí tem um certo range ali para você colocar essa origem, né? É isso? uhum. É limitado. Sim, mas a origem, na verdade, ela vai existir independente da máquina, né? Você vai colocar, porque quando você vai usinar uma peça, aqui é uma peça de, deixa eu olhar minha câmera aqui, a peça que vai girar. Pode colocar a origem da tua peça aqui na ponta, ou você pode pôr no meio da peça, ou você pode pôr atrás da peça, ou lá no eixo árvore que está fixando a peça. Indiferente, você escolhe onde você vai pôr a origem. Geralmente, a gente coloca a origem aqui, no comecinho, na ponta do tarugo, tá? E tem o pessoal que gosta de trabalhar com a origem aqui no final da peça. Então, indiferente, você escolhe onde você quer considerar a origem da tua peça, independente do tamanho dela ou do tamanho da máquina. Claro que você não vai lá colocar o ponto zero da tua origem lá no carrossel de ferramentas. Não tem cabimento, né? Colocar uma origem lá.
Mas, lembrando do tamanho do barramento ali, onde você coloca a tua peça, você define a origem aí onde você quer. Não sei se respondeu a tua pergunta. A gente tem que pegar para fazer isso aí. Não, mas eu mais ou menos eu entendi pelo teu exemplo na garrafa. Sim. Então, beleza. Na garrafa. Então, ó, aqui só para demonstrar, né? O X, ó, saindo da máquina e o Z sempre aqui em direção ao eixo árvore, tá? Essa aqui vai ser as coordenadas aí para o torneamento. E aí, se a ferramenta é traseira, ó, se ela vem aqui de trás da máquina, o X é positivo para dentro e o Z é positivo no sentido contrário ao o eixo árvore. E se a ferramenta é dianteira, se ela é para frente, né, para a torre traseira e dianteira, né, aqui o X positivo é saindo em direção ao operador, tá? Isso aqui é norma alemã, aqui, ó, 66217, para quem tiver curiosidade de dar uma lida. Mas é só para mostrar que o que vai mudar é o sinal do X para a ferramenta, independente se ela tá, se ela vem na frente da peça ou se ela vem atrás da peça, que muda o sinal do X. Aquela visão, Coordenadas. professora, aquela visão daquele desenho é uma visão frontal, é uma visão superior. Então dá para dizer se ela vem de baixo ou vem de cima, ou uma visão superior. Aqui, ó, o eixo, aqui é frontal e aqui é superior. Tá olhando a peça de cima. Porque a ferramenta, se você olhar de frente, você não vê o desenho da ferramenta. É superior, as duas visões são superiores, então. Sim. E qual que é a frente mesmo? A frente é aquela lá em cima, lá, que é a oposta ao operador. Aqui a ferramenta, ela tá atrás da peça. Atrás. Ah, essa daí então é a traseira, é Isso. oposta ao operador e a outra tá junto ao operador. Isso. Ok. Exatamente. Aí essa questão da ferramenta dianteira ou traseira vai depender da máquina, tá? Aí tem as coordenadas. Elas podem ser absolutas ou incrementais. Agora já estamos falando aí, né, para x e y no sistema cartesiano de dois eixos. Aí é para diferenciar o que é coordenada absoluta e o que é coordenada incremental, tá? Aqui a gente tem a origem, ó, 0, 0. Aí tem os pontos. Ponto 1 tá aqui, é 0, 0, na origem. Ponto 2 é 20 para x, 0 para y. Ponto 3, 40 para x, 20 para y. Ponto 4, 40, 40, tá? Ponto 5, 20 para x, 40 para y. Ainda aqui não tem nada negativo, né? E aqui o ponto 6, 0 para x e 20 para y. E coordenadas, sistema cartesiano, tudo aqui à direita e acima da origem, né? Então, positivo, beleza. Agora, como que fica isso, né, para o torneamento? Então, a gente tem aqui, ó, o zero, nesse exemplo, ele está atrás da peça, que está na traseira, à esquerda, né, do tarugo. Então, a gente vai ter as coordenadas de acordo com os pontos, né, da partida, da onde que sai o movimento, para onde que vai esse movimento. Então, ó, o movimento de A para B, eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Eu tenho que considerar essa distância aqui e vou colocar o valor referente ao ponto final, aonde a ferramenta chegou. Ela saiu do zero, aqui no meio, e veio até o ponto B. Saiu do A e foi para o B. Então, andou 30 em X, tá? Em direção, lembrem lá que o X, né, fica dentro da peça, né? Nessa foto aí, tá na vertical. Imagine que você tá de pé aqui embaixo, olhando para tua peça, tá? Então, de A para B, ele andou 30
porque é no diâmetro, né? Ele subiu aqui, então seria 15 mais 15. Então, é 30 total, 30 no diâmetro. 30 para X e 30 para Z. Por que 30 para Z? Porque eu tenho 20 aqui e 10 aqui. 30 total, porque o zero está aqui, ó. Então, nesse ponto B aqui, quando ele andou de A para B, ele está 30 em X e 30 em Z, tá? Do ponto B para o ponto C, está diminuindo, está chegando, aproximando do zero em Z, né? E o X está aumentando, olha, está se distanciando do eixo. Então, vai ficar 50 para X e 20 para Z. 20 porque ele diminuiu 10 aqui, né? Tá nesse ponto C aqui, que é 20, em direção aqui à origem. E 50 para X, que é o valor do diâmetro. Se eu tenho 80 total aqui e 30 esse ponto, a diferença vai ser 50, tá? Então, aqui, 50 para X, 20 para Z. De C para D, o ponto final aqui, D, eu tenho 80 para X, que é o valor total aqui, ó, que é a coordenada que o exercício me dá, né? E 20 para Z. Z eu não movimentei, não fui mais em direção à origem, só andei linha reta aqui. E de D para E, no ponto final aqui em E, eu estou em 0 para Z, que eu estou na origem, tá? E 80 para X, que ele andou em linha reta, não se mexeu nem para cima nem para baixo. Ficou 80 para X, 0 para Z. Dúvidas? Alguém não entendeu? Professora, onde seria o ponto zero para X? Aqui em cima da origem. 0 para X é aqui no meio, aqui, ó. Ele sai do zero e vai para o 30. Por isso que é de A para B. Professora, aí não tem cota. De A a B seria 15. Ali, de A a B seria 15. Não tem cota, né? Porque você tem que contar dobrado. É isso? É no diâmetro. Isso. Da origem de X ali até C seria... Quanto que deu ali? Deu 50? 25. Se for pegar dessa linha até o ponto C, 25, que é o dobro. Daí, da linha até o ponto E, seria 40. É isso? É o dobro. Tanto para cima Sim. quanto para baixo. Sempre no diâmetro. Ok. Vai que tá sem cota ali, mas tô vendo dessa forma. Não, mas ele tem a diferença, né, Antônio? Que é 80. 80 Você sabe total, que né? desse 80 é 40. Isso, é Se aqui 40. é 30, 40 menos 15, sobra 25? Olha o ângulo de 45 aqui, ó. Ok. É, mas é 25, né? Da linha até o C ali, para dar 50 no Esse total. ângulo de 45 que te diz qual que é o valor da cota. Entendeu? Aqui você tem, ó, o triângulo. Embaixo aqui é 10. E você tem o ângulo de 45. Aí você consegue descobrir o valor desse cateto aqui e fazer a soma até fechar 40. Cosseno de 45. Você achou? Sim, aplica uma trigonometria, um cosseno de 45, um seno de 45 vai dar a mesma, né? Não, entendi. Sim. Mas eu consegui visualizar, assim. Mas é o seguinte, aí está falando só em peça trefilado, cilindro, só cilíndrica. Uhum. É o Juliano que tinha perguntado sobre a origem? Isso mesmo, professor. E entendeu aqui que a origem do x é aqui, nesse ponto aqui? Não consegui entender. É que daí, se ele fosse começar a partir do ponto zero, então daí seria como se fosse uma ponta, vamos dizer, essa peça teria uma ponta bem aguda, né? Como se fosse vamos dizer, uma agulha, né? Para chegar bem próximo do ponto zero, né? Aqui ela já começa com um diâmetro, né, de 30, né?
Então, para começar do E o ponto zero, ela... X, Pronto, é faz que o mais uma X, opção. nesse caso aqui, ele tá no, é como se ele estivesse no eixo Y, né? Uhum. E o Z que está no eixo X. Então, o que distancia o X aqui em relação à origem é sempre subindo ou descendo. E o Z é direita e esquerda. Nesse caso, a máquina ela sempre está em rotação, né, professora? Então, daí ela vai fazendo o diâmetro da peça. Isso aí. Professora, assim, para fixar, essa aí é um eixo trefilado de 80 milímetros de diâmetro. A peça crua. Daí com essas coordenadas lá, começou lá em cima, lá onde está o 45 graus, começou o ponto lá, vai desbastar no eixo Z, no eixo X, até chegar ao ponto B ali, a coordenada. É isso? Ela crua é 80 de diâmetro, não sei que unidade que tá aí. É 80 por 30. Isso. É diâmetro. Ela é 80, uma peça crua, sem o desbaste aí, sem o desbaste, antes da programação. Daí com essa programação, ela fez essa peça aí. É isso? Isso. Exatamente. Ok. Então, agora vocês vão tentar marcar os pontos dessa peça aqui. Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem anotar os pontos aí. E aí a gente já corrige em seguida. Agora são 8h14. Quanto tempo vocês acham que vocês conseguem fazer? O menino tá aí? 8h30 dá tempo para vocês fazerem, para a gente corrigir? Alguém para dizer sim ou não, por favor? Oh, falta do presencial que não dá, hein? Dá para tentar, professora. Dá para tentar. Bom que pega esse descanso também, qualquer coisa. A gente vai tentar. 15 minutos aí. Okay. Sim. Se vocês quiserem fazer depois, fazer como atividade em casa, aí a gente corrige na próxima aula. O que vocês preferem? Fazer agora ou depois? Por mim, pode ficar como atividade essa aí, professora. Tá. Vocês fazerem com mais calma, né? Então, beleza. Então, daí na hora de postar os slides lá, eu tiro a solução. Mas aí a gente deixa como atividade e corrige na próxima aula. Eu vou mostrar a solução depois, tá? Então, beleza. Então, agora vamos falar só das coordenadas incrementais para vocês verem a diferença. Partindo da origem, a coordenada incremental ela vai ser sempre zerada do ponto seguinte, tá? Então, ó, eu saio da origem, o ponto 1 é 0, 0. Beleza. Ponto 2, eu estou andando 20 em x, 0 para y. Beleza. Para o ponto 3, eu estou andando 20 para x e 20 para y. Mas, professora, não é 40? Não, eu estou andando um incremento. Se eu parei no ponto 2 com a minha ferramenta aqui, zerou. Para mim ir para o ponto 3, partindo desse ponto último aqui que eu estava, eu andei 20. É um incremento, tá? Não é o valor absoluto em relação à origem. Então, na incremental, o ponto ele vai ser definido de acordo com o último passo, com o passo anterior, tá? E não em relação à origem, como é feita na absoluta. Então, a gente sempre considera lá, eu andei um ponto, agora esse é o meu ponto 0. Quanto que eu vou andar para ir para o próximo? 20 e 20. Beleza, agora o P3 virou meu ponto 0. Para P4, eu vou estar andando 0 para X, que ele não foi aqui nem para os lados, e 20 para Y, subi 20, que eu parti do 20 e fui para o 40. Então, eu andei 20. Para o P5, eu estou andando menos 20 em X, ele saiu do 40 e veio para o 20, é menos 20, e 0 para Y, porque eu não fui nem para cima nem para baixo. Então, é sempre no incremento. Na coordenada absoluta, você considera a origem. Na coordenada incremental, você considera como 0 o teu último passo, o passo anterior, tá? De P5 para P6, eu estou descendo 20 em Y
e menos 20 para x, tá? Então, meu ponto 6 fica menos 20 e menos 20. Entenderam essas coordenadas incrementais? A Na hora, diferença? na hora de fazer lá a plotagem, lá, a programação lá, professora, vai ter o campo de coordenada incremental e o campo de coordenada absoluta, é isso? Pois, na primeira coordenada ali incremental que deu lá de 20 P3, se fosse subentender, teria que subir reto lá o ponto, né? E ficaria lá entre P6 e P3, se fosse absoluta. Lá tem campo de distinto para absoluta e para incremental ou vai ser tudo junto? Não, você usa conforme você quer. Na mesma programação, você pode usar as duas coordenadas, se você quiser. Mas há comandos diferentes. Há um Sim, comando para o cada? comando G chama o G específico. Você aciona lá, por exemplo, estou dando um exemplo, não que seja esse número, ó. G50 aciona coordenadas absolutas. G51 aciona coordenadas incrementais. Quando você seleciona a função, sua máquina vai estar trabalhando de acordo com aquela coordenada selecionada. Geralmente, as mais utilizadas são as coordenadas absolutas, né? Que a gente tem o ponto zero lá e joga sempre em relação à origem. Aí você utiliza a incremental quando você quer fazer algum trabalhinho diferente ou uma subfunção ali para fazer alguma coisa pequena ali que você não queira utilizar a origem, pode utilizar a coordenada incremental. Vai depender do tipo de usinagem que você está fazendo. Mas ambas funcionam igualmente. Beleza? Ok. Joia. Alguém ficou com dúvida em coordenadas incrementais? Professora, sempre Diga. o ponto de origem vai começar em zero ali, ou a gente pode ter um outro tipo de coordenada que ele pode começar de um outro ponto mais elevado? Não, independente. Você pode partir de onde você quiser. É sempre o ponto anterior. Você pode, aqui nesse exemplo, ele parte do zero. Mas, por exemplo, aqui, ó, nesse daqui, ele tem, ó, o primeiro ponto aqui, de A para B, ó, ele andou 30 em X e 0 para Z. Independente. Aqui eu parti como se o zero aqui fosse o meu ponto de partida, não aquela origem lá na parte de trás da peça como estava antes. Então, aqui a minha origem é o primeiro ponto da minha ferramenta que ela está andando. Entendeu? Entendi, professor. Então, nesse caso, ó, primeiro movimento aqui, que eu saio do A e vou para o B, eu estou andando 30 em X e 0 para Z, porque eu não entrei ainda dentro da peça, né? Só estou usinando a superfície aqui, a face dela. Aí, de B para C, eu estou andando 20 para X, que ele continua subindo, né? E menos 10 para Z, ó, que ele andou menos 10, o valor aqui, ó, 10 negativo, tá? Que ele está indo contra o lado esquerdo aqui do meu ponto inicial. Se é para a esquerda, é negativo. De C para D, eu estou subindo mais 30 em X e 0 para Z, porque eu não me movimentei ali em direção ao eixo árbitro, tá? E aqui, de D para E, é 0 para X, que eu não me fui para cima nem para baixo, e menos 20 para Z, porque eu estou indo para a esquerda, tá? Se eu estivesse usinando da esquerda para a direita, daí seria positivo, independente da origem. A coordenada incremental é mais chatinha para enxergar, mas depois que pega o jeito, vai embora. E aí, para treinar, tem um exemplo aqui para utilizar, fazer os pontos, é o mesmo desenho anterior, com coordenadas incrementais. Também vai ficar como tarefa de casa aí, para a gente corrigir na próxima aula, tá? Então, aqui as respostas eu vou tirar depois. E aí, vocês tentam fazer em casa aí esses dois exercícios e a gente corrige na próxima aula. Beleza? Vou colocar presença para a Gabriele. Certo, professor. Beleza, professor. Então, tá jóia. Ó, na minha chamada aqui tá faltando a Glauci, o Matheus e o Pedro. Esse Pedro nunca vem, né?
Faltando os dois aí. Cara, Aí, você já vai como disponibilizar desculpa interromper, esses slides hoje já no campus? hoje já. Só vou tirar as respostas dos exercícios ali. Aí eu coloco na aula que vem daí. Mas o exercício vai estar lá para vocês terem acesso. Já lanço separado lá um trabalhinho lá para vocês poderem colocar. Aí as respostas vocês digitam lá e tiram uma foto lá e coloca no sistema. Então, beleza. Então, como que fica a nomenclatura aí dos eixos e sistemas e coordenadas? Então, essa nomenclatura, ela segue a norma ISO 841, tá? Que é a de controle numérico de máquinas aí, e é aplicável a todo tipo de máquina-ferramenta. Por isso que eu falei, a programação, indiferente do fabricante, ela sempre segue o código G, é padrão, tá? Indiferente se muda alguma coisinha ou outra, mas é sempre o mesmo jeitão. Aprendendo a programar hoje, por exemplo, você vai conseguir programar, vai conseguir iniciar ali umas programações com qualquer máquina, tá? Então, como que fica a nomenclatura e sentido, né, dos eixos aí de acordo com a rotação? Então, os eixos são designados com as letras A, B e C, e os eixos de avanço com as letras X, Y e Z. Isso para CNC em geral, tá? Então, os eixos de rotação aqui A, B e C, e os eixos de avanço X, Y e Z. Então, o sistema, para ficar mais fácil representar ele, né, utiliza a regra da mão direita para definir os eixos aí. Então, se for uma usinagem na vertical, seria desse jeito aqui, o X saindo no polegar, né, e o Y no indicador aqui, e o Z para cima no pai de todos ali, não me lembro o nome do dedo. Que simula aí se introduzir, né, no nariz do eixo árvore. E aqui, se for uma usinagem horizontal, o que vai mudar é que o Y vai estar apontando para cima e o Z está apontando aí para saída, para fora da máquina, tá? Então, essa aí é a regra da mão direita aí para sistemas e coordenadas. Esse sistema é chamado sistema dextrógeno, porque ele tem 3 eixos perpendiculares entre si e podem ser representados com auxílio dos dedos da mão direita, tá? E é mais para curiosidade aí, né? Como que ficaria essa questão dos eixos. Aqui ele chama dedo médio, indicador, polegar e dedo médio, e eu chamo de pai de todos, ao mesmo tempo. Então, beleza. Isso, né, tá aqui, ó, para centro de usinagem, né, que é a parte da fresadora CNC aí. Ele dá o exemplo do centro de usinagem, que é o que tem os 3 eixos, né, porque no torneamento a gente está sempre utilizando 2 eixos, acaba não utilizando esse terceiro aí, para um torno mais simples, né, tem tornos aí tem centro de torneamento, que tem um terceiro eixo, que vai estar trabalhando como uma ferramenta de fresadora. É bem, um pouquinho mais funções nesse tipo de máquina aí. Pontos de referência. O zero da máquina, né? Ele chama lá de M, né? M00, por exemplo, lá. É o zero da máquina. Ele vai ser definido pelo fabricante, tá? Já vem pré-definido na tua máquina. Por isso que a gente sempre vai ouvir ou zero máquina ou zero peça, tá? Quando a gente zera lá, por exemplo, lá na pontinha da peça, é o zero peça, tá? O zero máquina, por exemplo, eu quero afastar minha ferramenta para 200 para X e 500 para Z. Ele joga lá longe a ferramenta considerando o zero máquina, tá? Então, ele é o ponto zero para o sistema de coordenadas da máquina e o ponto inicial para todos os demais sistemas de coordenadas e pontos de referência. O ponto de referência, que seria o R, né? Ó, o desenho já é diferente, ó. Aqui eu tinha 2 círculos com um quarto pintado. Aqui eu tenho um círculo com 2 quartos pintados, 2 quadrantes, né? Ele é para definir aí os movimentos da máquina.
quando você liga a máquina, ele sempre deve se deslocar o carro, né, a ferramenta, até esse local antes de iniciar a usinagem. Então, é um ponto de referência, seria um ponto de aproximação, tá? O zero peça, ó, a diferença aqui, ó, aquele zero máquina, quadrante, o segundo quadrante que estava pintadinho, no zero peça é o quarto quadrante que está pintadinho, tá? Que ele é representado pela letra W. Então, aqui, ó, ponto de referência, letra R, o zero máquina, letra M, tá? Então, o W vai ser o nosso zero peça, que é definido aí pelo programador para gerenciar as coordenadas durante a elaboração do programa. Então, aqui, ó, origem atrás da peça, como a gente tinha visto naquele exemplo lá, e aqui é a origem no início, né, no faceamento ali do teu tarugo, da tua peça inicial ali. Então, aqui ele chama, ó, no encosto das castanhas e na face da peça. Então, origem x0, y0, aqui, origem x0, y0, z0, desculpa. Eu dei CNC, fresadora, semestre passado, fez dar uma confusão na cabeça, mas eu já pego no tranco. Então, é x0, z0, tá? Aí, tem as duas opções aí de zero peça, tá? Ó, recomenda-se colocar o ponto zero da peça de tal forma que se possa transformar facilmente as medidas de Professor, desenho da peça em valores de coordenadas, tá? professor, Diga, Antônio. teoricamente, o melhor ponto é o ponto A, no encosto das castanhas, né? Que daí o cara só vai programar avanços positivos, só vai preocupar com números positivos, né? Em que casos que ele não consegue fazer esses avanços? Colocar se posicionar no encosto das castanhas? Ou em todos os casos ele consegue colocar o ponto zero no zero peça ali no encosto das castanhas, no ponto A? Em todos. Em qualquer caso, ele consegue. Eu considero o ponto zero em B melhor, porque se você esquece da origem e joga a ferramenta lá atrás, você vai usinar as castanhas, não vai usinar a peça. Então, você pode quebrar a tua ferramenta, você pode perder a tua peça, pode estragar a tua usinagem. Então, eu sempre considero a origem a melhor, né? Na face da peça aqui, eu acho que o ponto zero é o mais seguro, digamos assim. Então, Bem se for observado. experientes, pode jogar então, se for experientes, pode jogar lá nas castanhas que não tem problema. Beleza? Mas você define onde você quiser a origem, não tem problema. Fixação das peças. Ó, as castanhas, né? Para quem não conhecia CNC antes e imaginava só aquela sementinha que a gente come lá, as castanhas são esses 3 pontos de fixação aqui, tá? Neste exemplo, tem tornos com 4 pontos de castanhas, com 4 castanhas, tem com 5, mas o mínimo é 3, tá? E ele fixa a peça aqui, você ajusta ele aperta como se fosse uma pinça o teu material que vai ser usinado, tá? Aí aqui o eixo árvore, né, ou placa, que a gente chama, e a peça aqui que está fixada nas castanhas, tá? Aqui, geralmente, esse aperto nas castanhas, a gente sempre aperta todas as 3 para ficar com um aperto igual, tá? Mas, geralmente, quando você está apertando uma, como elas estão todas fixas em uma engrenagem interna, elas apertam ao mesmo tempo, nunca vai ter uma castanha mais longe do que a outra. Por isso que no CNC, a fixação é sempre zeradinha, sempre perfeitinha, tá? Aqui, como é feito automático, você aperta um botão, você pisa lá numa alavanca, ele abre as castanhas, você põe a peça, pisa na alavanca e fecha as castanhas e trava a tua peça ali. Não tem problema com a questão de zerar a tua peça, se ela ficou torta ou não, né? Geralmente é bem fácil aí de fixar a peça no torno CNC. O contraponto, né, que eu tinha falado antes, ó, aqui observando ele, seria aquele. Como é que ele chamava lá? Ponto. Fixação móvel, alguma coisa assim que ele chamava lá, né? Mas tem gente que chama de mangote, né? Ou tem a luneta também. Então, é tudo
de fixação, tá? Então, esse contraponto aqui, ele fica preso aqui no barramento, você pode tirar ele fora ou deixar ele lá, e ele fixa a peça do outro lado, se for uma peça muito comprida, ou que você precise fazer uma operação mais... Você não quer que a peça mexa de jeito nenhum, né? Utiliza o contraponto para manter ele fixo. Aí ele tem o corpo, né, o mangote aqui, que é onde você ajusta ali, né, girando essa manivela traseira aqui, esse mangote ele vem para frente ou para trás. Aí tem uma trava aqui em cima. Esse aqui tá sem a trava aqui em cima, porque ele é só, deve ter uma trava por parafuso ou algum outro lugar. Ou no desenho, que não tá aparecendo mesmo. Aí a base, né, um parafuso de deslocamento, que você ajusta ele no teu barramento, onde você quer que ele fique, e depois você fixa ele e ajusta no mangote ali para encostar na peça. Então, esse é o contraponto, tá? A luneta também é um outro meio de fixação aí, que é esse jeito aqui, quando você tem uma peça que ela é um tarugo mais grosso, na peça maior, fica desse jeito aqui, e como ela está em rotação, ela tende a sair do eixo, né? A luneta mantém ela fixa, girando. Quando que você usa a luneta? Quando você quer usinar essa ponta da peça, que o contraponto ia atrapalhar. Se você usinar a ponta da peça aqui, ela cai, ela sai fora do contraponto. Então, utiliza a luneta para fixar o meio da peça e você conseguir usinar a ponta, tá? É assim que utiliza ela aí para fixar. O que mais? Acabou. Pessoal, alguma pergunta? Alguém? Ninguém tem perguntas? Começando a complicar a disciplina, né? Professora, eu acho que por enquanto eu não vou ter umas perguntas, mas depois do exercício lá, eu acho que semana que vem eu vou ter algumas dúvidas aí para tirar. Com certeza. Você e mais uns 80% da turma aí. Então, beleza, gente. Eu vou postar lá logo em seguida aí as atividades lá. Vou tirar a solução dos slides, obviamente. E vocês tentam fazer aí, na próxima aula a gente corrige, tá? O que vocês conseguirem fazer, depois lancem lá no LMS, e depois, se quiserem colocar o corrigido lá também, podem alterar. Eu deixo sempre para alterar o arquivo lá para quem quiser. Aí, beleza? Qualquer dúvida aí, podem entrar em contato comigo e tentem fazer lá, hein? Para tentar aprender. Professora, Oi, Rian, diga. só para avisar que o Kelvin e o Murilo, eles estavam até agora na aula, mas eles tiveram que sair agora de pouco, tá? Uhum. Eu coloquei presença para eles. Eu só não vi o Matheus e a Glaucia. Tá tudo bem com a Glaucia? Ela faltou essa semana inteira. Ah, ela tá bem, professora, é só que ela tá trabalhando, tá trabalhando até tarde agora, ela me mandou mensagem. Ah, então tá certo. Então, beleza. Então, por hoje vocês estão liberados aí. Professora, E até... Oi, Antônio. só para fechar. Manda. Você falou em números, muito algarismos, mas qual unidade que a gente usa? Milímetros? Milímetros. Sempre Sempre milímetros. milímetros. Mesmo Padrão. aqueles padrão de ajuste fino que eu te disse, é milímetros, daí porcentagem de milímetros. Não porcentagem, usa em milímetros, né? Ou aí joga, se for micro, mas é mais difícil. O torno geralmente é milímetros. Quando você vai Ok, comprar o tarugo também, no diâmetro ele usa polegadas e no comprimento é milímetros. é isso mesmo. O trefilado é isso mesmo. Ok, então, milímetros. Beleza. Olha. Então já vou postar lá os slides lá e já coloco a atividade também. Fechou? Fechou, Boa professor. noite para vocês aí. Bom fim de semana e até semana que vem. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa noite, tchau. Boa pessoal. noite. Boa noite.